Na realidade, esse processo ingressou mesmo, foi pelo Ministério Público na época da campanha eleitoral, foi pedido liminar, no caso foi distribuído para a juíza da 4ª Vara, para suspender esse benefício dos 80%. E, na época, a doutora Christian, ela não concedeu liminar, e eu recorri para o tribunal, e até no mês de outubro, novembro, já havia passado até o período eleitoral, o tribunal concedeu liminar, mandando com que as pessoas que tivessem esse débito, ou seja, esse benefício, suposto benefício, fizessem o pagamento. E agora nós tivemos a audiência semana passada, onde foi definido, num acordo, de que vai ser lançado novamente em dívida ativa, as pessoas serão notificadas, para que paguem ao município o que é realmente devido. Qual é o grande erro dessas leis que nós temos já a cada 4 anos, justamente no período eleitoral acontece isso? Qual é o erro da lei? Na realidade, o 80% de desconto pode ser concedido? Pode, mas sobre a multa e sobre os juros. Eu te dou um exemplo, um terreno daquele quarteirão do INCRA, mas 3, 4 pessoas adquiriram já no outro benefício, ali no centro da cidade, e pegaram, depois que adquiriram, deixaram atrasar 2, 3 parcelas, e pegaram e conseguiram 80% de desconto sobre esse valor e ainda pagaram parcelado. Então passa a ser injusto para nós. E infelizmente nós vemos que uma grande massa de políticos pensa mais no voto, se vai ganhar ou deixar de ganhar. E na realidade está prejudicando a própria população de Vilhena. E eu coloco de novo, a maioria que teve esse suposto benefício são pessoas que têm dinheiro, com exceção do SAI, que realmente a maioria eram pessoas carentes, e existe essa possibilidade, que eu estava vendo até o prefeito deu uma entrevista ontem, existe essa possibilidade de com o SAI nós termos uma outra visão, mas com o IPTU, jamais. Jamais, porque é dinheiro que está faltando para a população de Vilhena. Hoje, por exemplo, no próprio hospital regional está faltando medicamento, está faltando alimentação, tiveram que demitir 11 médicos. Por que então o prefeito adiou 30 dias essa captação de recursos para o município? Ô, doutor, a entrevista com o ex-prefeito Mário Donadon que nós fizemos, que segundo ele agiu dentro da lei. Essa lei aí é 2004, 2003, 2004, se ele foi legal. Na visão dele, talvez por desinformação jurídica, se fosse realmente legal, por que o tribunal mandou pagar? O tribunal não ia contra a lei, né? Tanto é que o próprio processo vai prosseguir em relação ao ex-prefeito Mário Donadon, em razão da ilegalidade, em razão de que havia necessidade para o município de evitar o caos que hoje estamos pagando nós, todos os municípios. Mas o processo, ele demonstra a ilegalidade. Por isso que o tribunal disse, então, vamos fazer com que a população de Vilhena pague. E eu digo mais, eu vou verificar, porque a prescrição é há 20 anos, eu vou verificar as outras vezes que foram dado desconto, e, se possível, quem teve esse suposto benefício vai ter que pagar. Vai ter que pagar, porque não é justo que o município está nessa situação por erros de outras administrações. Não estou dizendo que a atual não errou. Errou por adiar 30 dias esse recolhimento do IPTU. É espécie de uma perseguição contra a família Donadon, doutor? Jamais. Não existe perseguição. Inclusive, até eu estava vendo uma entrevista que o Melqui Donadon disse que o candidato do Ministério Público, o candidato da Justiça venceu. Olha, então ele está desmerecendo todos os votos de quem ganhou? Então as pessoas foram enganadas? Isso não existe. Nós não temos, vamos dizer, candidato X ou Y. Isso não existe. Na realidade, a pessoa, quando perde a eleição, ela tem que, pelo menos, agradecer que teve X votos. E reconhecer que o que venceu, mereceu. Eu não estou dizendo que estava torcendo por Rover, estava torcendo para outro candidato. Mas, na realidade, tanto o Judiciário como o Ministério Público têm agido com lisura. Tanto é que o próprio Rover, eu vi na entrevista falando sobre isso, ele dizendo bem claro, ele foi processado? Foi. Eu mesmo, pelo Ministério Público, é só olhar no cartório eleitoral, ele levou de 5 a 6 processos.
do Ministério Público durante a eleição. Doutor, segundo o ex-prefeito Mário Donadon, ele vai entrar com recurso, ou melhor, já entrou com recurso. Recurso do quê? Que não existe o recurso para ele, porque o processo continua em andamento. A homologação que houve é do município de Vilhena com o Judiciário e com o Ministério Público fazendo acordo em cima de uma determinação do Tribunal de Justiça dizendo pague-se os 80%. Então, para o município não aguardar e de repente haver uma responsabilidade do prefeito atual, o Rover, ele tem que determinar imediatamente, e por isso foi feita a homologação, porque a partir de quando o tribunal disse cobre, e ele deixar de cobrar, ele passa também a ser o responsável por não ir atrás das receitas que são nossas, da população de Vilhena, não é do prefeito, não é dos vereadores, são nossas, é dinheiro nosso, que está tendo carência. E é isso que é necessário, vamos dizer. Então, o José Rover, através do procurador do município, ele agiu corretamente, porque a partir do momento que ele teve a oportunidade de dizer eu vou fazer com que a decisão da justiça seja cumprida e ele não fizer, ele incorre em desobediência e também ele passa a ser responsável pela evasão dos recursos que estão aí. Alguém da população pode recorrer para não pagar, doutor? Vamos ver. O direito é individual a partir de então. Mas eu tenho certeza que o judiciário jamais vai rever a própria decisão que ela já reconheceu, dizendo assim, a lei estava irregular, certo? E pague os 80%. Então, se o município fizer todos os atos normais, que seria a notificação agora de individual de cada um, o lançamento em dívida ativa por determinação judicial, que é para constar isso, então, a partir daí, se a pessoa quiser recorrer, que recorra, só que eu, com sinceridade, duvido que a justiça vai dizer que do principal se dê desconto de 80%. Isso não existe. Só que em Vilhena, de forma irregular. Mas a partir de agora, com essa decisão, eu vou rever de 20 anos para cá, todos os descontos que teve para a população ter que pagar em benefício daqueles que são fiéis e que pagam em dia. E que são injustiçados porque tem um desconto muito menor sobre o principal.